Olá, tudo bem? Quanto tempo que não nos vemos aqui no nosso querido Pode Julgar. Estou aqui de volta. Semana passada, a doutora Fernanda, né, Júlia, estava apresentando. Eu não pude estar, mas hoje estou aqui com vocês e trouxe uma convidada que, olha, eu tô tão feliz, porque eu já queria há algum tempo trazê-la aqui, porque eu tenho certeza absoluta de que ela tem muito a contribuir. Porque só de conviver com ela, né, o pouco que eu convivo e que convivi aí nos últimos anos, ela já somou. Sabe aquela pessoa que só a presença dela, só a presença, só de estar perto, de você olhar para ela, você sente a verdade? É ela. E eu gosto demais dela. E às vezes não tem nem explicação para esse gostar, mas acho que eu me identifico, ao mesmo tempo olho para ela e ela me representa. Mas eu vou parar de falar. Sabe por quê? Porque eu vou deixar ela falar, para que vocês possam sentir a energia que eu sinto, o sentimento que eu tenho, ok? Estou aqui com a doutora Fernanda Valério. Veio de Curitiba para cá e eu aproveitei e roubei ela aqui alguns minutos para ela trazer algumas informações para nós, de previdenciário e muito mais. Tudo bem, doutora Fernanda? Camila, muito obrigada pelo convite. Realmente é uma honra para mim estar aqui com você. A gente sempre conversou mesmo sobre essa possibilidade e já quero parabenizar você por essa coragem de auxiliar os colegas, né, de se expor aqui para as câmeras, né, e para toda a advocacia de modo geral. Também é uma honra estar contigo. Nós temos a oportunidade de trabalharmos juntas no Conselho Seccional da OAB Paraná. Então, obrigada pelo convite. Espero que nós possamos ter um bom bate-papo hoje aqui. Ah, sim, sim. Eu espero que você se sinta bastante à vontade, tá, doutora? Realmente foram alguns convites e será quando que vem, quando que não vem, e hoje deu certo. Porque a gente sabe que tudo tem a sua hora. E agora Verdade. era a hora, né? E aqui, o Pode Julgar, como eu já te expliquei, como já expliquei inúmeras vezes para quem nos assiste, ele é realmente para trazer, para mostrar para os advogados, para as advogadas, que eles são, além de advogados, além de profissionais, eles são muito mais que isso, né? E para isso, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, contasse um pouquinho de como tudo começou até chegar a essa mulher maravilhosa que você se tornou. Bom, obrigada. Acho que nós estamos em construção, né? Bom, eu vou começar então contando que eu fui fazer direito para aprender quem cortava árvore. Eu queria fazer direito ambiental. Que legal. Eu fiz PUC na graduação, mas eu me apaixonei por previdenciário já no primeiro período da faculdade, quando fui trabalhar em um escritório especializado nessa área. E eu fiquei nesse escritório a faculdade toda e por mais 2 anos. Cursei a pós-graduação em Previdenciário Processual aplicado pela PUC e depois fiz um MBA na Positivo em Planejamento, Gestão e Contabilidade Tributária também para atender pessoa jurídica. Então eu tive assim uma bagagem muito grande na graduação, porque parece que quando eu cheguei no 10º período, quando eu tive de fato a aula com o Previdenciário, que na época na PUC já fazia parte da grade, o conteúdo ele se sedimentou assim no meu modo de pensar e foi muito fácil para mim tomar a decisão de que eu seria uma advogada que atuaria no ramo do direito previdenciário. Então, eu tive bastante contato também com a pós-graduação. Durante a minha graduação, tinha oportunidade de ir fazer as aulas como aluno ouvinte. Então, isso me oportunizou ter muito acesso ao conteúdo. E já na época, na UAB, eu participava de vários congressos, encontros. Isso foi muito bacana, sabe? Porque eu ia aprendendo ali no dia a dia. E também, nesses últimos anos, nós tivemos as mudanças das legislações, assim, e acho que isso é uma melhor maneira de aprender. Quando você pega ali uma planilha, coloca lei antiga, versão nova, né? E aí você Comparação, né? faz a comparação. E isso é um grande desafio, né? Porque nós temos esses marcos históricos que não respeitam a vida das pessoas, vamos assim dizer, né? E quando chega na frente de um advogado, ele precisa trazer a solução para o cliente. Eu costumo dizer assim, que o cliente chega, me conta uma história, os documentos dele me contam uma segunda história, o sistema do INSS conta uma terceira história, eu tenho que colocar no liquidificador e tirar uma aposentadoria pelo teto da Previdência Social ainda, né? Então isso é um grande desafio, né?
E aí, a minha trajetória, eu considero, né, tem a trajetória profissional do escritório e também institucional da OAB. No dia que eu fiz meu compromisso coletivo, eu fiz à tarde, lá em Curitiba, e à noite eu já fiz a ata da reunião da Comissão de Ai, Previdenciária que como secretária legal. ad hoc, que ela não estava no dia, e eu acabei tendo que assumir essa função ali no dia. Então, eu costumo dizer que no mesmo dia em que eu prestei meu compromisso, eu já comecei a atuar voluntariamente na OAB. Eu sempre fui do voluntariado, sabe? Assim, muito proativo mesmo. Acho que isso eu aprendi um pouco com meu pai. Meu pai sempre foi o do faça você mesmo. Então, precisava de alguma coisa, vamos fazer. Vou ali, na época não tinha YouTube para ver como fazia, mas meu pai sempre ficava pensando e trazia uma solução. Então, na minha casa, nós sempre buscamos também fazer, né? E acho que foi ali que eu aprendi. Na faculdade, eu fui tesoureira da comissão de formatura, então sempre ali a Já pessoa que tinha sentava na visto com primeira você. carteira da classe. Então, sempre fui muito do voluntariado, sempre gostei de projetos voluntários. E aí na UAB também foi assim, né? Eu comecei, então, na gestão do presidente Noronha, ele me nomeou como diretora acadêmica da Comissão da Advocacia Iniciante, aqueles colegas que têm até 5 anos de inscrição. Então, toda a parte acadêmica da comissão, eu que auxiliava, né? A comissão, a OAB, a estrutura toda. Na gestão do Dr. Cássio Teles, ele me convidou para ser secretária da comissão, da Comissão de Direito Previdenciário, e foi uma época, assim, bastante trabalhosa, porque estava ali a época da reforma da Previdência, então nós tínhamos que fazer muitos ofícios, manifestações, artigos, né? Auxiliar de maneira bem estruturada as outras comissões do Estado. Foi, acredito que o momento em que nós começamos com maior afinco E brigar pela instalação das e é comissões. diferente, né, porque você está falando de seccional, Sim, né, você está é falando um de algo volume maior, grande, isso. exato. Nós começamos naquele momento justamente a instalar as comissões de previdenciário nas subseções, né? Então nós auxiliamos num projeto que nós chamamos de Paraná Total Previdenciário, que era nomear ou buscar a nomeação dessas comissões pelo estado todo, porque víamos a dificuldade que os colegas enfrentam, né? Com a agência do INSS, com agências bancárias, até com atendimento ao cliente, com a Justiça Federal, Estadual, perícia, a questão da equalização da Justiça Federal foi um grande desafio também para a gente chegar naqueles quilômetros ali que nós autorizaríamos ou participaríamos junto com o Tribunal Regional da Quarta Região. Foi um grande desafio. E na gestão passada da doutora Marilena, ela me chamou para fazer parte da diretoria, né? Foi uma grande honra para mim. Realmente eu falo assim que nunca na minha lista do que fazer antes dos 30 ou na minha lista do que fazer antes de morrer constava estar na diretoria da OAB Paraná. Mas foi assim um grande desafio. Eu não tive muito tempo para pensar. Eu acho que isso que fez com que eu aceitasse o convite. Na verdade, nessa gestão, né, do Dr. Pereira, eu tive 3 semanas para pensar e eu falava, olha, Pereira, acho que não tenho mais criatividade para trazer novidade para os advogados. Eu sempre defendi a oxigenação, critiquei, né, a recondução, inclusive do presidente nacional, então não me sentia apta a continuar. E nós temos poucas pessoas na OAB do Paraná que ficaram no mesmo cargo na diretoria da seccional. Então, isso foi algo realmente que, pessoalmente, eu pensei muito, né? E o que te fez E continuar? a existência do Pereira, ele é uma pessoa que, né, briga pelo que ele quer e foi algo, assim, bem desafiador. Mas ao longo, assim, do nosso momento de campanha, novas ideias foram crescendo, surgindo. Porque até pela sua comunicação, pelo que você falou Uhum. um pouquinho antes, tem muito a se fazer. Muito, E claro. talvez em 3 anos não tenha dado tempo, Uhum. né, eu acredito Pode ser. acredito, ouso dizer que foi isso que ele pensou, ela precisa continuar para dar É, continuidade, né, aos sim. trabalhos mesmo, né, até É, que surja uma outra pessoa que sim. também com novas ideias Uhum. que possa vir. Mas acredito que como tinha muito e tem É, muito trabalho aí pela frente, você sim. continuou para finalizar, né, para Sim. terminar o que havia É. começado, eu penso assim. Acho que Eu que também acompanhei ele pois veio de é, perto, junto, veio de né, longe, claro. mas posso dizer isso, Sim. que ouso dizer que deve É, ter sido isso. veja, como foi uma diretoria construída na gestão passada, de fato, assim, nós não temos um comparativo de um antes e eu tenho certeza absoluta que todos os próximos serão melhores, porque nós estamos apenas abrindo um caminho, né? Então, é um grande desafio, como essa é uma estrutura que ela é política, porque a pessoa é eleita, eu não consigo, em absoluto, criar uma pessoa, né? Enfim, eu não posso criar uma expectativa em alguém.
Porque ele é uma Entendi. pessoa eleita, Hum. né? Então é muito difícil, essa pessoa ela naturalmente acaba se destacando, talvez, né? Então, enfim, você acompanhou, você participou, na verdade, foi eleita também, né? É uma construção muito, quase que frenética ali, porque nós estamos conciliando, né? Trabalhar, finalizar a gestão, né? Nós trabalhamos junto com a doutora Marilena até o dia 31 de dezembro e fazer também o momento eleitoral, a campanha eleitoral, que é absolutamente necessário, né? Mas nós não abrimos, não saímos, né, da nossa atribuição para fazer a campanha eleitoral, né? Nós Exatamente. continuamos. Então, isso é um grande desafio. Ali, naqueles momentos, nós tínhamos ali que escrever as nossas propostas, avaliar aquilo que nós ainda não colocamos em prática e, ao mesmo tempo, continuar fazendo as entregas da gestão Para em terminar, para curso. finalizar aquela gestão. Sim, exatamente, porque foi o que nós comprometemos a fazer. Então, foi um grande desafio. E nós estamos aí com uma nova caminhada pela frente, né? Eu acho que assim foi realmente um momento, né, de repensar muitas estratégias, alinhar novas formas de trabalho, né? Eu acredito que esses anos me deram uma bagagem assim de se me tornar uma pessoa ainda mais sistemática, né? Talvez isso não seja tão bom, mas é porque tudo que nós pensamos é para 90 mil advogados, 49 subseções, é uma estrutura bem relevante, assim, que precisa de um investimento racional da nossa energia. É assim, ó, vou aproveitar que você finalizou com a palavra energia, e eu tenho para mim, já falei para alguns líderes, às vezes sai, quando eu vi já falei, mas é algo assim muito meu, né? Uhum, Essa coisa de falar de o que a gente vibra, o que a gente atrai. E uhum, eu tenho assim, sabe, desde a gestão anterior, eh, a UAB, ela é um sistema, uhum, né? Vamos falar em seccional, um sistema uhum, no estado, para não dizer nacional, vou me limitar uhum, aqui. Ela é um núcleo, é uma só, uhum, composta de muitas pessoas, de muitos profissionais que uhum, estão ali, né, dentre eles você, né, Pereira, eu uhum, e todos os outros. E eu falo assim que, antes de você ter sido escolhida pelo Pereira, uhum, eu gosto de dizer que o universo te escolheu. uhum, Porque o órgão OAB, ele precisa da tua energia, igual você uhum, falou. E por que eu tô falando isso? Você falou algo interessante, que você falou: "Eu uhum, ainda estou mais perfeccionista do uhum, que antes", e é disso que precisa, né. Eu falo assim, quando alguém chega para mim e fala assim: "Ai, mas o que que eu tenho que fazer?", eu falo: uhum. "Seja você". Porque Sim. se te colocaram ali, se você foi escolhida, não se você foi escolhida pelo Pereira, Uhum, claro que sim, né, foi um instrumento, uhum, foi ele que escolheu, foi ele sabe exatamente por que ele escolheu, porque ele quis que você uhum, renovasse aí a sua gestão, uhum, entendeu? Mas se você pode ter certeza que o universo sabe exatamente por que colocou ele ali, porque sabia que ele escolheria cada pessoa, porque sabia que seria dessa forma, porque é disso que a UAB precisa uhum. agora, né? Então Sim. é algo assim que eu tenho isso muito forte em mim. É de você que a UAB precisa agora. É do teu perfeccionismo, é Uhum, da tua essência, é da tua verdade, entende, uhum. doutora Fernanda? Assim como precisa de cada um. Então, Sim. assim, ah, mas então por que, né, pensou 2, 3 semanas, né? Uhum, E eu consigo sentir isso muito forte, uhum. sabe? É porque precisa. É de Sim. você, entendeu? É da tua energia. Não Uhum, sou eu, não sou. Ah, mas pode ter gente, né? Pessoas mais uhum, capacitadas, né? Isso é muito legal uhum. também. Nós ponderamos porque você sabe mais do que ninguém, porque é uma conselheira seccional que tem que se deslocar todo mês, né, para participar da sessão, que nós abrimos mão de muitas Sim. coisas, né? Então, veja, nós separamos o nosso tempo para despachar para os advogados, claro, e nós fazemos isso porque escolhemos, nós colocamos o nosso nome à disposição. Mas isso deve ser uma atitude bem pensada, porque você está, né, abrindo mão de muitas questões até pessoais para estar ali, né, entregando esse voluntariado. Então, são realmente as que ponderações necessárias, mas depois que você está ali, você tem que fazer acontecer. Sim. Eu acho que todo o resultado do Já que trabalho, decidiu. né, eu acho que é muito gratificante quando a gente recebe um colega que diz que foi bem atendido, que lá na ponta ele conseguiu sentir a entrega da UAB, nós conseguimos responder aquela pergunta que nos persegue: para que serve a UAB, né? Acho que no discurso de posse do Pereira lá em Curitiba ficou bem assim claro que nós queremos
queremos responder essa pergunta, né? Para que serve a OAB? Nós queremos até antecipar que essa pergunta nem exista, que as pessoas já reconheçam isso e entendem que a OAB está ali para servir os advogados, o que significa dizer que são advogados servindo a outros, porque, como você disse, a OAB é um organismo composto por vários humanos, Por né? vários humanos. E humanos que têm que ter consciência, né, da Sim, importância que tem ali, da missão que sim, tem ali, né, que assumiu ali. exato. Eu quero, aproveitar isso e eu quero levar mesmo até um pouco além, né, essa nossa conversa. E quero dizer assim, você falou do seu pai, você falou Aham. do que te inspirou, e o mais, assim, interessante de tudo é você dizer que não desejou. Eu tenho isso pra mim Uhum, também, né, quando eu penso no conselho estadual e tudo, eu falo: "Gente, eu nunca desejei, eu nunca imaginei". Eu estava lá quietinha, trabalhando, uhum, entendeu, fazendo o bem, fazendo uhum, da melhor forma que eu podia. E existia, né, alguém que eu observava, talvez, e que de repente me foi atribuído. E uhum, você falou exatamente a mesma coisa. aham, Então, por que eu, né, quero falar sobre isso? Porque as pessoas que estão nos assistindo, às vezes, têm essa consciência: ah, foi escolhida, ela queria, ela desejou, uhum, lutou para isso, fez para isso. uhum. E não é bem assim, né? Não. A gente trabalha, a gente se descobre, a gente se encontra, descobre o que gosta, né? Eu Sim. percebi no que você começou falando, olha, eu fui fazendo e de repente eu fiz um curso aqui, fiz uma pós-graduação ali, me Uhum, especializei ali e foi fazendo, foi se descobrindo e se viu previdenciarista, uhum, né? Uma exato. advogada É. previdenciarista. E se viu na UAB e Aham. aí em toda essa jornada. Então, isso que eu acho interessante, Uhum, porque é isso realmente que o Pode Julgar vem trazer, uhum, entendeu? uhum, Que eu gosto de trazer para uhum, o Pode Julgar. Que de pessoas ali que é se descobrir primeiro, se uhum. encontrar, Sim. sabe? E aí ir descobrindo o que gosta, no que é bom, Uhum. fazer da melhor forma, seja com Sim. perfeccionismo, com alegria, Aham. entendeu? Com verdade, e que a coisa vai acontecendo, né? Uhum, Porque às vezes tem pessoas que podem estar nos assistindo, tem pessoas lá hoje no juramento, às vezes eu olhava assim, olha, eu uhum, gosto de olhar a carinha de cada um. uhum, Sabe, quando eu tô ali na mesa. E eu vejo assim, tem uns que a hora que fala assim: "Olha, hoje você já poderia, né, fazer uma sustentação oral". Tem uns que fazem até assim, né. Tem uns que aham. pensam, eu olho assim, tem uns que eu olho e falo não sabe, Desesperada. talvez nem sabe o que é uma sustentação Aham. oral, e aí bate aquela coisa, aí eu falo assim e realmente, então eu falo assim, o Pode Julgar ele foi criado para isso, Uhum, para ouvir pessoas como você que uhum, dizem assim: "Não, eu também não sabia". uhum. Né, eu É. também comecei e quando eu comecei, eu também não sabia ou eu gostava de outra coisa, depois Uhum. descobri, então a tua foi ótima, Que entendeu? A tua legal. fala, por isso que, né, a gente vai entrar, vai começar a Aham. falar, mas de tudo, assim, o que foi mais legal foi trazer isso, sabe? Olha, eu Que não bom. desejei, é Uhum. na minha lista, É. né, do que eu queria fazer antes É, do não não tinha tá, isso. é. Mas talvez uma das formas de se destacar é você reclamar e sempre levantar a mão e participar demais. Quando eu ia antes de eu ser nomeada membro da comissão de previdenciário, eu ia como ouvinte lá. Era na mesma época, na gestão do Noronha, eu era diretora acadêmica da CAI, mas eu, como eu já atuava no previdenciário, eu ia às reuniões. E eu ouvia alguma coisa e eu falava assim, gente, mas isso tá errado. Aí eu chegava e mandava um e-mail para o presidente. Com licença, né? Nem sou membro aqui da comissão, mas eu quero aqui dar uma sugestão. De repente, você que deu a sugestão. As pessoas começam a anotar essas pessoas, né? Então, olha, você pode fazer isso, pode fazer aquilo. E teve um dia que a secretária também da comissão faltou. E, na verdade, não. Eu faltei à reunião e eu pedi para ela a cópia da Ah, tá. ata. E ela não tinha. E aí eu falei, olha, mas não foi, não fiz ainda, porque não sei o que. Quando foi numa outra reunião, aí passou alguns dias, ela terminou e mandou para mim. Passaram-se alguns dias, ela falou assim, Fernanda, eu não vou poder estar na reunião. Você pode fazer a ata? Posso. Então, eu vou falar com o presidente, você vai fazer a ata. Então, eu já vi várias pessoas que trouxeram projetos, sugestões para a OAB, e alguém fala, então, tudo bem, comanda esse projeto. Né? Isso. Isso eu acho legal. Muitas pessoas hoje, elas reclamam por reclamar, para se expressar, né? E elas não percebem que elas poderiam fazer disso uma oportunidade para crescimento. Eu quero fazer uma reclamação, mas eu também tenho uma sugestão. Olha, isso Isso, aqui eu estou enxergando. E caminhar a junto, né. pessoa não quer trazer uma, ela só quer que todo mundo encontre a solução para ela ficar bem. Entregue, receba pronto. Pronto, mas às vezes você poderia, né, ajudar a ser parte da solução, né? Acho que isso é uma maneira também de se destacar. Não que eu tenha feito isso sempre, para mim era algo muito natural. Acho que é porque eu sou mais velha de 4, de 3 e 4 irmãos, né? Então aí eu sempre tinha que trazer algumas soluções.
E aí foi acontecendo, mas eu acho que isso foi um dos fatores que fizeram com que eu, em alguma medida, me destacasse, porque eu mandava muito e-mail, olha, tá acontecendo isso, aquilo outro, vamos aqui catalogar, me coloco à disposição, né, para fazer isso, aquilo outro, aqui. E aí as pessoas, elas precisam dessa mão de obra, né? Às vezes é algo muito Sim. simples, mas que pode ajudar. É interessante, é exatamente isso, e é nesse Uhum, ponto que é interessante que nós cheguemos mesmo, nós 2 juntas aqui, até como missão. uhum, É chamar mesmo, né, os jovens, chamar todos os advogados a participar. uhum, Né, a descobrir, a conhecer a UAB, né, você falou a resposta, para que serve a UAB? uhum, Ué, para descobrir para que uhum, serve a UAB, vá até a UAB, faça uhum, parte da UAB, participe, né, hoje até eu estava conversando com a colega lá no né, uhum, ali na mesa mesmo, uhum, estava conversando e o que que ela falou? A maioria das pessoas não sabe o que a uhum, UAB oferece, seja uhum. comissões, seja Sim. convênios, seja não é, as coisas, mas por que não sabe? Porque falta o interesse. Uhum, Então é interessante que a gente instigue mesmo, olha, uhum. vá atrás, participe. Eu não quero fazer parte da comissão porque às vezes eu não vou conseguir. Então, só vá como ouvinte. Sim. Olha, isso é uma opção, olha que Uhum, interessante. Vá como ouvinte, experimente, entende? uhum, Veja se goste. Até participando da comissão, vai saber se gosta ou não daquela área, de trabalhar uhum. naquela área, Sim. se identifica ou Uhum. não, E essa é uma entende? decisão difícil, né, da área que a pessoa quer seguir, né, tomar essa decisão sobre uma área. Aqui eu não sei a realidade, aqui em Maringá, Camila, mas assim, por exemplo, em Curitiba, né, eu tenho tranquilidade para dizer que você não vai sobreviver muito tempo como um advogado generalista. Né? Você tem que ter Também. parcerias, você tem que ter algumas estratégias para conseguir estar em dia nos estudos, para dar conta de várias áreas. Eu acho um grande desafio. Eu atuo no previdenciário e eu, assim, não tenho condições de imaginar como alguém consegue trabalhar em mais de uma área, né? Mas eu sei que no interior do estado muitos colegas conciliam, né, várias disciplinas dentro do escritório. São basicamente ali resolvedores de problemas e conseguem gerenciar isso ali na vida do escritório e na carreira, né? Mas assim, acho que nos grandes centros isso é mais desafiador para você se consolidar, né? Você sendo generalista, né? Isso. Então, Aqui em Maringá, a minha mãe é previdenciarista. ai, que legal, Há mais de 30 anos, trinta e que quatro anos que já. bacana. E a minha mãe sempre trabalhou só com o previdenciário. E é como você falou, ela até tentou no início, mas não, acabou que foi e ela ficou. Quando eu me formei, eu comecei no próprio escritório, vinha as demandas, chegavam as Uhum, demandas. E aí hoje eu até faço outras áreas que eu gosto muito, mas outras áreas que até advém do uhum, próprio previdenciário, de uma pensão por morte, um inventário, uhum. entendeu? E como sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de todas as áreas que você me perguntar, eu estou sempre me informando sobre todas as áreas. Então acabou que o direito de família e sucessões foi algo que eu acabei indo. Que Então a legal. minha mãe continuou trabalhando no escritório, atende o previdenciário, mas Uhum, eu consigo trabalhar com o direito de família e sucessões uhum, aliado ao previdenciário. Então, da pensão acaba porque o cliente, e aí eu já não sei, porque eu sei como funciona aqui. Aqui se ele confia em você para uma coisa, ele vai confiar em uhum, todas. E aí ele quer saber. Só que, por exemplo, eu não me aventuro nas uhum, áreas que eu não trabalho, que eu não sou especialista. Então, o Família e Sucessões, eu acabei uhum, me especializando devido à demanda e que uhum, trouxe ali. Mas, por exemplo, criminal, nem me arrisco. uhum. Entendeu? Mas eu Também não. nem me arrisco, eu não gostava nem na faculdade. Aham. Admiro quem gosta, mas eu não me arrisco. Eu Então, gostei, temos sabia? parceiros. Na Eu me faculdade eu saía muito bem. gostei. Ai, que legal. Eu me saía bem, não tirava nota, entendia, Uhum, mas eu não tinha afinidade é. nenhuma na faculdade com o criminal. Eu, assim, gostei. Os nossos professores lá na PUC eram muito empolgados com o criminal. Mas eu me assustei, assim, a vez que um professor lá, que era delegado, começou a colocar vídeos de corpos mortos lá. Daí eu saí do auditório e falei, não, realmente não é para mim. E eu fui, depois de formada, umas 2 vezes em uma delegacia. E uma eu até achei que os bandidos tinham invadido a delegacia, que eu esqueci que os policiais civis não usavam farda. E já era bem à noite, assim. Então eu falei, não, realmente não é a área que eu quero atuar. Eu prefiro aqui ficar com o pessoal, né, mais idoso, mais tranquilo aqui. Acho que é uma dinâmica totalmente diferente, mas também é muito gratificante, eu tenho certeza, né? Todas as áreas do direito, né? Isso, é sim, a gente vai se encontrando com o tempo, né. Sim.
Assim, eu gosto muito do direito previdenciário, não Uhum. teve realmente para onde correr, Aham. porque desde antes de fazer faculdade eu já ia no INSS para minha Aham. mãe, né, Uhum. desde que chegava às 6 horas da manhã, não sei se lá em Curitiba era a mesma, né, acredito que Era. cada cidade tem uma, né, mas era 6 horas para pegar a senha, então eu já Sim. ia. E aí fui, fiz, né, direito é a minha segunda faculdade, mas assim, Hum. mas eu acabei descobrindo que não gosto, que gosto muito do Uhum. previdenciário, mas que gosto de outras áreas, Uhum. né? Poucas, É. mas que gosto, né? Que É. acabou indo. É, para quem está começando agora, eu acho bom o previdenciário, mas assim, talvez você tenha que investir bastante energia, bastante conhecimento, né, bastante estudo para uma área que você não vai querer ficar sempre. Porque é uma área, eu acho assim, um pouco morosa, sabe? Assim, vamos dizer, você vai ter um processo administrativo que hoje demora um pouco, se ele não passa pela robotização, né? Porque nós temos um volume enorme de um arquivo aí de processos para ser analisado e poucos servidores públicos para analisar, algumas ferramentas de automação, mas que não são garantias de uma boa análise administrativa, O né? INSS digital veio, era É, para, de ainda certa bem que forma, existe o INSS digital, isso. mas ele não é confiável, né? Então, e depois você tem um judiciário também moroso. Veja, eu tenho 10 anos de advocacia e nesses 10 anos eu já fiz aquilo que eu considero a parte mais triste da minha trajetória, que é habilitar herdeiros numa demanda. Em 3 vezes eu já fiz isso. Porque o administrativo demorou Não tanto, deu o tempo. judiciário que não deu tempo. E o resultado ali da vida do cliente não é ganhar o dinheiro dos atrasados, do retroativo, não é isso. Ele quer bater no peito e dizer, eu Eu sou sou aposentado, aposentada, né? Então, assim, exatamente. isso ali é a minha tristeza da trajetória. Eu tive que fazer isso já 3 vezes, porque o cliente faleceu. Então, isso é muito triste, né? Você realmente sente que não ajudou aquele cliente chegar naquela entrega. Por outro lado, a gente tem um momento mais feliz, que eu acho que nem é quando o cliente recebe. Não. Mas eu tenho alguns clientes que, às vezes, lá em dezembro, me mandam uma mensagem de Feliz Natal. E aí essas pessoas falam: olha, doutora Fernanda, eu agradeço porque eu estou aposentada, e porque você trabalhou, você me ajudou. Então, esse, para mim, é um dos momentos mais felizes da minha trajetória, ter o reconhecimento do cliente. Eu acredito que todas as profissões têm o ônus e o Sim. bônus, infelizmente, né. Nós temos é muito difícil você explicar para o seu cliente e, nesses casos, ainda para aquele que já faleceu, explicar para a família Nossa, dele, é. né, que ele esperou tanto. Sim. Eu já tive casos também que o cliente se aposentou e 1 mês, 2 meses depois faleceu, Uhum. né, que É. aí também Acho que ainda quando é também, isso assim, é difícil, mas a gente tem, assim, fala, olha, as pessoas entendem que demorou, né? demorou. Você mostra o andamento Isso, processual, alguns, né, alguns, né? Mas, claro, eles ficam muito tristes e isso é muito. muito óbvio. Mas o que eu acho ainda mais desafiador de explicar para o cliente é a diferença no entendimento. Esses dias eu atendi 3 clientes, um casal e um amigo, médicos dentistas. Distribuí as 3 ações. Eu ganhei no primeiro grau, reverteram no tribunal. Só entregaram uma parte, né? Outro, não tinha prova ainda, tive que inclusive fazer perícia, nem teve sentença ainda. O outro ficou suspenso por um repetitivo do STF. Então eles falam: o Que que está delírio. acontecendo? Nós fomos aí no mesmo dia, assinamos o Isso. contrato no mesmo dia. Eu falei: cada um foi para um juiz, cada cabeça de juiz é uma sentença diferente. Eu acho que isso é o mais difícil, porque as pessoas não conseguem acessar a justiça dessa maneira, né? Porque isso a justiça já é distância, ela já é distante, né? Já é cega, já é quase que inacessível, embora nós tenhamos todo um aparato legislativo para que as pessoas tenham acesso à Mas justiça, mas isso não está efetivado. não, não. Então, assim, essa insegurança jurídica, né? A gente não sabe no previdenciário quem fala por último, se é o STJ, se é o STF, se é a TNU. Você fica assim, né? Com muita volatilidade, assim. E isso acho que é o frustrante também. E o cliente de previdenciário é difícil, né, porque a gente ainda, se envolve talvez com eles, porque normalmente são necessitados, Uhum, às vezes são pessoas muito simples, que têm uma dificuldade um pouquinho maior de entender, uhum. e eu falo que o advogado ele sofre. Sofre. Ele sofre, É.
eu falo que o criminalista, o civilista, talvez ele é um pouquinho, não frio, mas Uhum, talvez um pouco mais prático, vamos uhum. dizer assim. Mas o previdenciarista, ele já escolhe essa profissão, porque ele já tem uma tendência, né, a ser um pouco mais, assim, Uhum, de sentir um pouco mais, ter um pouco mais de empatia pelo uhum. cliente. E já é, né, como você falou, eu não sirvo para isso, mas eu sei que eu sirvo para isso daqui. É, Eu me lembro que quando eu ia no INSS, sentava do lado ali daquele senhorzinho, a gente ficava horas conversando. Então, falo, para isso aqui, você tem que saber, eu gosto uhum. disso, senão É. não faça Do previdenciário. que eu acompanho dos congressos, dos simpósios, dos eventos, eu percebo que a maioria da advocacia previdenciária é feminina. Por isso, você já percebe que vai ter um envolvimento maior com o cliente, né? Então, Por mais assim, que não podemos, mas não, e tem. eu acho que você tem que separar por tua saúde mental, principalmente assim os casos de incapacidade, sabe? Eu procuro, né, resguardar ao máximo a minha saúde mental, entendendo que eu vou fazer 100% do que eu tenho em todas as demandas, né? Atender o Isso. cliente com o mínimo que eu posso, que é o atendimento VIP. Todos os clientes vão ter o melhor atendimento possível, né? Mas eu preciso entender que eu entreguei aquilo e aí a Fez a partir sua dessa entrega, eu fiz a parte. minha parte. Eu fiz a minha Isso. parte. Porque se você se envolve demais, você vai perder o sono, você vai perder a sua saúde, você não vai conseguir gestionar e entregar bem, né? Então Isso. você tem que se cuidar. Principalmente nessa área. É Sim, interessante que, assim, nós fomos conversando e já entramos no tema, porque, isso, né, o ótimo. tema e isso é maravilhoso, Aham. entendeu? Isso é uma dica de ouro, Uhum. entende? Uhum. É dar o seu melhor, Isso. né, se envolver o mínimo possível, E porque contar, e é cuidar. esse Uhum. se envolver o mínimo possível que vai fazer você oferecer um Uhum. serviço de excelência. É isso que você está querendo dizer, né? Sim, você tem que fazer a sua melhor entrega, mas emocionalmente ter cuidados de entender até onde você foi, né, com a melhor entrega e o envolvimento ali pessoal, né? Então, acho assim que você tem que ter ferramentas de gestão, até assim, talvez algumas formas de trabalhar no seu dia a dia que vão trazer até um cuidado para você, até mesmo em relação à segurança, né? Tanto pessoal quanto física e mental, né? Então, às vezes, igual você falar, eu vou ficar ali muitas horas conversando com o cliente. Você tem que ter o teu limite também, né? Das suas horas de atendimento, quanto tempo é a tua consulta, qual é a rotina da tua consulta. É, E eu sei que uma realidade também aqui do interior é, por exemplo, que as pessoas nem agendam uma consulta, elas chegam no escritório e vão, exatamente. né, conversar com o advogado. Então, assim, nos grandes centros isso é impraticável, porque eu, por exemplo, no meu escritório tenho uma rotina muito dinâmica, eu tenho os dias que eu vou para o escritório, mas cada dia um horário. Então eu preciso da agenda. Se o cliente não agendou o horário, ele não vai me encontrar no escritório. Com o virtual, com os Uhum, atendimentos pelo WhatsApp, né, com chamadas virtuais, isso melhorou bastante. uhum, Porque daí o cliente chama no WhatsApp, né, você deixa mesmo o dia que tem prazo, tem que fechar a porta. aham, Isso é sim, fato. aham, Tem um prazo, preciso ficar lá dentro, tem que fechar a porta porque eles vão chegar. Eles vão uhum, chegar sem é, agendar. Aí nisso você vai, assim, e fazendo ele entender, né, uhum, a respeitar isso. E quando ele começa a responder pelo WhatsApp, isso já vem acontecendo, é uma transição que estamos fazendo até no meu escritório, uhum, porque, aí ele começa a entender que ele nem precisa ir até o escritório, que a gente aham, consegue resolver, às vezes, um problema isso. simples pelo próprio WhatsApp. Uhum. Então isso ajudou É. muito. Agora, né, nós estamos ouvindo falar muito assim sobre o golpe do falso advogado. Então, isso já é uma outra dica que para os advogados sempre se anteciparem a isso, né? Rotineiramente informar os clientes que isso tem acontecido. Toda vez que alguém ali próximo a mim já é vítima, né, do golpe, eu retomo o envio das mensagens para os meus clientes informando: olha, os nossos canais não mudaram, verifique os canais. Veja, no ano passado, um cliente meu, no dia 24 de dezembro, caiu no golpe. Fez lá, pagou uma guia, acreditando que era o escritório, e infelizmente perdeu o dinheiro. Fizemos o boletim de ocorrência, oficiamos a OAB, informando Não tudo, adianta, mas isso ainda infelizmente. não está, né? Hoje mesmo nós fizemos uma manifestação lá no Instagram da seccional, a fala dos delegados que cuida desse procedimento todo. Temos uma comissão específica para tentar resolver isso, mas nós percebemos que isso é no Brasil inteiro que tem acontecido, né? Enquanto nós estamos ali no dia a dia trabalhando, muitas pessoas mal intencionadas estão criando ferramentas para destruir todo o nosso
cuidado, né? Criando ou utilizando as Isso. ferramentas que nós usamos no Pro dia a bem. dia para o bem, utilizando de uma Sim. forma É, incorreta, até a infelizmente. publicidade do processo, que é um princípio constitucional e processual, eles utilizam contra nós, né? E nós temos um universo de possíveis clientes previdenciário muito grande, né? Então, assim, nós vamos ter aquelas pessoas que estão vinculadas ao regime próprio de previdência, né? Os servidores públicos, vamos Sim. colocar aqui assim, que é um perfil de cliente, mas também, assim, mesmo servidores, por exemplo, de pequenos municípios, têm um perfil que possivelmente serão mais acessíveis a algum tipo de golpe, alguma questão assim. Nós temos o regime geral, que é todos aqueles que não são do regime próprio são do regime geral, né? A partir dos 16 anos você pode ser um segurado facultativo, né? E nós temos também aqueles acordos de previdência internacional, que é também um ramo muito bacana para você trabalhar no previdenciário, Não, principalmente fica a aqui. dica, hein? Isso aí são as dicas aqui das áreas do Isso. previdenciário que você pode trabalhar. Estudar essa questão dos acordos internacionais. Tem algumas pessoas que falam, nossa, mas é tão raro. Mas muitas vezes você está num lugar de fronteira. Hoje a globalização é uma realidade cada vez mais próxima, né? E nós temos do Mercosul também, automaticamente, esses acordos vigentes, né? Os contratos do Brasil vigente. E isso é algo que está sempre mudando. Nós vemos até agora com uma nova posição do novo governo norte-americano, né? Em que muitas pessoas... Janeiro, ou pessoas que têm contato, porque todas essas áreas acabam que um vai chamando o outro. Você atende uma pessoa, aquela pessoa gostou do teu trabalho, ela vai te indicar. E ela vai indicar as pessoas próximas dela, que Sim. trabalham com ela. Por exemplo, nos outros países, normalmente os brasileiros vivem em comunidade. Nos Estados Unidos, você atende uma pessoa, ele vai te indicar para outro, porque eles vão na mesma igreja, eles frequentam o mesmo clube, são comunidades, no mesmo bairro, né? Automaticamente vão ter os mesmos problemas, né? Muito provavelmente, semelhantes. muito semelhantes. Então, assim, até porque alguns falam, o advogado falou aquilo pro meu amigo, pro meu vizinho, e aí eu sempre digo, olha, não é assim. Tanto que na minha consulta e no meu parecer eu coloco, este documento é válido e ele foi elaborado com base na legislação vigente na data da sua assinatura. Eu também. Quando eu faço um planejamento, alguma coisa assim, eu também falo. Eu falo, alerta, olha, né? Isso que está, né? E tudo que está escrito aqui nesse relatório está sujeito a alterações, né? De acordo com a mudança. Isso, de acordo com o tempo, de acordo com, né? Sim, é sempre importante, né? Mas aí nós temos um universo muito grande de possíveis clientes no previdenciário. Talvez isso que tenha se tornado tão atrativo nos últimos anos, né? Até poucos anos atrás, o previdenciário não era, né, uma das áreas assim tão chamativas, e até ele nem caía na prova da ordem, não era nem cobrado, né, na prova da ordem. A minha mãe foi a segunda advogada previdenciarista aqui de Maringá. Interessante, muito legal. E assim, deve ter uma história muito bacana, né, vários episódios para nos contar. O previdenciário nasceu, na verdade, aqui no Paraná, né? Com a doutora Clecir D'Artor, doutor Savares, né? Foram construindo os primeiros cursos de pós-graduação aqui e se tornou uma grande referência. Hoje, claro, já está muito mais ampliado, né? E nós vemos os colegas especialistas no Brasil todo. E claro, né? A gente tem aquele princípio da não mercantilização, né, Camila, da nossa profissão, mas vemos que, infelizmente, as pessoas começam a enxergar apenas como um serviço ou entendendo que a única métrica do sucesso é o sucesso financeiro, né? Eu acho isso um tanto frustrante, sabe? E o financeiro é só uma consequência. Claro, né? Porque voltando agora na tua fala, qual que é a maior alegria? É o honorário na tua conta ou é o cliente te mandar um Feliz Natal e dizer que você mudou a vida dele, que você ajudou, e que hoje ele consegue comprar um presente para o neto, porque graças ao seu trabalho. Eu acho que isso é muito mais recompensador do que o valor que ele vai te pagar. Eu sempre falo, o cliente às vezes, com a demora, tem cliente que às vezes cobra. Olha e tal, doutor e tal, é do seu interesse. Eu falo, mas o meu interesse é que eu sou aqui, pelo menos, eu sou uma advogada
Isso eu aprendi com a minha mãe, ela é assim, e isso eu não consegui mudar. Algumas Aham. coisas eu mudei, porque eu Sim. levei para o meu jeito. Mas uma das coisas é, às vezes o cliente vai, ele vai receber sozinho. E aí eu falo: Uhum. "Não, depois o importante é a senhora receber". Eu sempre Uhum. falo, sabe. E para Uhum. eles, Boa assim, fé, né? isso, eu falo: "O importante é a senhora", porque, poxa, trabalhando tanto tempo, às vezes, Uhum. para aquele cliente, sabe, Sim. atendemos e tal. Eu falei: "Daí depois tem o contrato, tudo", Uhum. mas, Tá. ainda assim eu falo: "A senhora receber". "Não, mas e o seu honorário?". "A senhora vai Uhum. e recebe. Uhum. Depois que der tudo certo para a senhora, aí a Uhum. senhora tá aqui, o número da conta a senhora faz". Uhum. Então, assim, e isso passa, assim, eles ficam tão felizes, Aham. sabe, tão felizes, porque, é importante que você Uhum. valide, né, Sim. a integridade daquele Uhum. cliente, Hum. sabe. Por Essa isso demora, ela tem várias consequências, né. sim. Então uma delas eu já mencionei, que é o cliente morrer no meio do Ah, processo. Infelizmente isso pode acontecer e vai acontecer, e isso está acontecendo todo dia, né. sim. Eh E nós temos também, acho que algo que cada dia mais precisa ficar sedimentado no comportamento dos nossos clientes, que é nós tratarmos com ética e urbanidade os nossos próprios colegas, né? Porque, como você disse, na demora o cliente vai te cobrar. Então, o que vai precisar da postura de um advogado? Se antecipar ao teu cliente. Você pode criar uma rotina de envio de mensagens, e-mails, WhatsApp, enfim, ou ligar, vai ter que identificar cada cliente como melhor se comunica e se antecipar em lembrar que você existe, que o processo existe e que ele está tramitando, né? Eu, quando tenho processos no tribunal, principalmente no TRF da Fica a quarta, dica, é, hein. eu ligo periodicamente para a vara e pesquiso. Vocês estão julgando agora qual meta, processos que chegaram em qual mês, e eu mando Olha que mensagem para o legal. cliente: olha, entrei em contato com o tribunal, o processo ainda não foi concluído, o processo não está pautado, o tribunal está julgando os processos que chegaram lá em setembro de 2022, então nós estamos aguardando. Quando o cliente é prioridade, peço prioridade, completou 60 dias. O sistema hoje já está automatizado para isso, mas então, assim, você pode criar algumas posturas para lembrar para o teu cliente que você existe, que você está trabalhando por ele, né? Mas aí nós precisamos também, eu acredito, de uma postura bastante ética dos colegas. Já aconteceu comigo, de um cliente, de repente, me avisar: olha, ali já consegui, saiu aqui para mim. O que você verifica? Que por conta do teu trabalho, o sistema foi arrumado de alguma maneira, mas ele foi lá e falou com outro advogado um Sim. dia do nada, E e aquela que pessoa, sem respeitar o nosso código de ética e disciplina, fez um outro processo administrativo e conseguiu. Porque o tempo passou, porque o cliente cumpriu o requisito para outro benefício, enfim, vários reflexos, né? Então aí faltou o quê? ética Ética profissional, entre ética do os outro colegas. colega. E isso é muito frustrante. Então, quando eu já tive 2 episódios desses, assim, da pessoa, conversei ali, a pessoa, eu estava ajudando, era candidata, não sei o quê, e a pessoa falou: não, vou pegar e vou resolver. Com a minha decisão do Conselho de Recursos, que estava baixando, a pessoa protocolou um novo pedido e conseguiu. E com um Utilizou valor ainda menor, assim, depois teve que pedir revisão. Só que daí o cliente veio e pediu revisão para mim. Falei: olha, querido, não. Nós temos um distrato porque o senhor não confiou no meu trabalho. O senhor poderia receber tudo isso de uma vez só, mas não. Então, distrato, ok, beleza. Não fiz, né? Não fui até o Tribunal de Ética porque eu não queria desgastar minha energia com aquilo, né? Como você falou bastante também sobre o retorno do universo, eu falo assim, olha, toma aí o universo né, as coisas acontecem assim. E então, nós temos que ter cuidado, né, de verificar, assim, talvez dentre aquelas perguntas que obrigatoriamente você precisa fazer na primeira consulta, porque no previdenciário nós vamos perguntar se ele já ajuizou uma ação, sim. se, na verdade, todo mundo, para que não Até caia pesquisar, né, para ver se não, pesquisar, né. pode se criar uma rotina de pesquisa, se ele já ajuizou uma reclamatória trabalhista, porque eventualmente vai caber uma revisão de um benefício que ele já receba, né? E aí você pode perguntar se ele tem outro advogado. Porque eu acho que é importante você ter uma ficha de atendimento com as perguntas básicas, Ou que se isso ele você vai já construindo. consultou Se ele já algum consultou outro, algum né. outro, porque assim, eu pergunto: olha, você assinou contrato, assinou procuração, e já teve cliente que respondeu não. Só que ele, não lembrava, ele na boa fé, ele não entendeu que fosse assim. E ele, ou tem cliente que chega numa primeira consulta, ele acha que ele já está contratado, que amanhã você já vai ajuizar a demanda. E você nem fez o contrato ainda, você está avaliando aquilo, né? Isso. Então, Essa isso tem que ficar. transparência é É interessante, muito né. Já importante. deixar realmente tem cliente que vem, deixa os documentos, você fala que vai avaliar, vai fazer o cálculo, vai ver se Uhum. realmente se cabe e no outro dia ele já liga perguntando: "E daí, quando que vai sair minha aposentadoria? E Exatamente. aí, Fernando, o que É. fazer?". É, Para finalizar. É, é importante você ter ali, deixar bem claro para o cliente, né? Você pode, por exemplo, se ele deixou os documentos, você pode fazer um termo de retenção de documentos. Para que ele leve esse documento, você vai também ficar com uma via disso
Porque às vezes ele pode deixar uma carteira em um advogado, um CNIS em outro advogado, uma GPS no terceiro advogado, até que algum deles diga que ele tem direito sim, né? Então, você pode fazer um termo de recebimento desses documentos e vai dizer, olha, nós vamos já reagendar um retorno aqui, agendar um retorno. Marca um retorno para na outra semana, dali 15 dias, vai depender da rotina do escritório, e diz, nesse dia eu vou te devolver a análise do que da conclusão aqui que eu cheguei. Se você entende que é possível fazer um requerimento ou ajuizar uma demanda, você já faz o contrato, procuração, termo de renúncia, declaração de hipossuficiência, enfim, os documentos básicos ali que você precisa e pega a assinatura dele, colhe a assinatura dele, né? Então é bem importante você ter tudo isso registrado, né, com a assinatura do cliente, tudo para que não fique nenhum mal entendido. Hoje acho que quanto mais nós temos pessoas com intenção de estar nessa área, mais nós temos probabilidade de termos colegas que infelizmente são antiéticos, né? Isso, infelizmente, né? E nessa área tem como, exatamente, justamente pelo número de profissionais hoje que têm se interessado também, pelo como não previdenciário. precisa ser advogado para ser procurador na via administrativa, nós temos uma grande gama de pessoas que são Os intermediários. Intermediários. E também então, ficar atentos a esses intermediários. Né? Exatamente. Ficar atento. Fernando, é uma delícia. Passa rápido, Passa né? rápido, Passa falamos muito bastante. Eu gostaria que você deixasse... Normalmente eu peço uma mensagem. Hoje eu vou 2. Olha só. Você deu inúmeras dicas, mas eu gostaria que você falasse com aquele advogado que se interessa ou não. Eu quero que você, se venda o peixe, fale um pouquinho da vantagem de ser um previdenciarista, até para que a pessoa possa escolher, né? Se for escolher e se identificar ou não com o previdenciário. E também quero que você deixe uma mensagem para o advogado em geral. Aquele advogado, né, em relação à ordem, aí o que você sentir. Mas eu quero que você deixe as 2 mensagens, se quiser unir as 2 ou falar, né? Mas eu gostaria muito que você deixasse essa mensagem final. Tá bom. Bom, obrigada primeiro, né, novamente, na verdade, por me convidar. Foi realmente muito dinâmico aqui a nossa fala e eu fico muito feliz por poder dividir um pouco, né, da trajetória, das ideias. Acho que a gente cresce muito quando nós temos essas conversas. Para o pessoal ainda que não decidiu se vai ser previdenciarista, eu daria mais uma dica de colocar lá no YouTube IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários. A sede do IEPREV fica em Belo Horizonte. Todo ano nós fazemos um grande congresso. Eu coordeno o IEPREV aqui no Paraná e eu acredito que na pandemia foi dos institutos que mais construiu conteúdo gratuito. Então, se você ainda, será que vale um investimento, fazer uma pós-graduação, enfim, colocar no YouTube, né? Então, tem muitas aulas que era assim a manhã toda, o dia inteiro, com muito conteúdo sobre cálculo, sobre a reforma, sobre benefícios em espécie. Então, tem muito conteúdo lá. Quando a pessoa vai assistindo esse conteúdo, pode ser que alguma coisa esteja desatualizada, porque já mudou muito a legislação, né, depois da emenda. Então, mas ela pode ter uma noção ali, se ela vai gostar, se ela vai se empolgar. Eu acho que você tem que ser um apaixonado por estudar na Previdenciária, porque assim, todos os dias tem coisa nova. Acho que é muito próximo do tributário, que na realidade é a raiz do previdenciário. As pessoas acham que é o trabalhista e na verdade é tributário, né? Então ele tem uma dinâmica muito grande, seja na parte do custeio, seja na parte de benefício, seja na parte processual e da jurisprudência. Então acho que o colega pode acessar esse conteúdo que está no YouTube, tem muita coisa gratuita. A partir disso ele vai ver se ele vai ter interesse em continuar, enfim, né? E participar das comissões na UAB, eu acho que vai ser bem legal, dos congressos, tem muito curso também no próprio site da ESA, né, que é a Escola Superior da Advocacia, e são gratuitos, né, são ali em valores módicos para que você possa ter acesso a essa informação. Pode reverter a anuidade, o curso da ESA, exatamente, então a pessoa já paga a anuidade, já tem o crédito, né, então eu daria essa dica, assim, acho que é bem legal porque tá esse conteúdo ali gratuito. Dica preciosíssima, né, Fernanda? Isso. Essa é o IEPREV. O IEPREV, ele tem a sede lá em BH, e se o pessoal também quiser se inscrever, eu tô indo todo ano para BH e eu acho que lá é muito rico, né, de cultura, vai um dia antes, um dia depois, ou fica um dia a mais e pode conhecer também a cultura, né, história. Dica de network também. Exatamente. Ai, maravilha. e assim, de modo geral, né, eu acho assim que, claro, nós estamos muito envolvidos na OAB, então eu sei ali que é uma certa bolha, vamos assim dizer, mas eu convido os colegas para participarem. Nós temos eventos que são acadêmicos, que são de aprimoramentos técnicos, e também temos eventos institucionais, né, a nossa união, ela é importante para você entender, ter mais empatia com os colegas, fazer parcerias. Na OAB, eu tenho certeza que nós já tivemos muitos conflitos, né? Na realidade, em muitos eventos, nós não somos tão afetos ao conflito.
Nós, quando fazemos debates, não fazemos às vezes, porque colocamos duas pessoas que pensam iguais. Raras vezes nós tivemos debates diferentes, ou seja, pessoas pensando de lugares diferentes, né? Muitas vezes as pessoas convergem ali nas opiniões. E talvez isso não nos propicie uma riqueza de debate tão grande quanto poderia ser. Então, nós estamos muitas vezes num lugar comum. Então, convido até as pessoas que pensam diferente, que teriam novas ideias, enxergam algo que nós não estamos enxergando, que venham participar. Né? Isso eu acho bem legal. E tem pessoas Somos também... todos um, né? Todos um. E além desses conflitos, nós já tivemos também muitas construções de sociedade, de parcerias, de namoro, casamento. Também o pessoal aí que tá correndo com a meia azul, né? Pode vir para a OAB também. Então, assim, é um lugar também, né, para network. O pessoal da Jovem Advocacia está começando também, que é a minha parcela para quem entrega maior energia dentro da nossa instituição. É muito bacana, assim, você crescer junto, aprender. Eu acho que né, o pessoal jovem está chegando agora, vai ocupar novos espaços, né? A gente tem que aprender a conviver com as diferenças de geração. Você pode, às vezes, se voluntariar para estar junto com um advogado mais experiente, que pode ser um mentor, né? E que, às vezes, está cansado, não quer aprender nada sobre ChatGPT e vai querer usar a tranquilidade e a capacidade de adaptação do pessoal mais novo e acesso facilitado à tecnologia. E aí você pode, de repente, sem ter planejado isso, construir um belo laço ali, né, dentro da nossa instituição. Acho que é isso, somando, exatamente. Porque é lindo, né? Eu falo assim que eu acho que esse é o projeto maior da UAB, é unir a Jovem Advocacia com a velha guarda aí, né? E é lindo quando se permitem, né? Quando as duas partes se permitem trabalhar juntas. É importante a Jovem Advocacia estar próxima, porque hoje nós, os advogados com menos de 10 anos de OAB, estão ali na casa dos 47 mil aqui no Paraná. E os advogados com mais de 2 anos de OAB estão na casa dos 42 mil. Então, o pessoal jovem é o que tem maior número, né? Mas aí a gente tem que ter mais engajamento, né? Voluntariado, participação e relevância, né? No que a gente faz. Porque muitas vezes nós estamos sendo prolixos, né? Mais do mesmo, tudo na mediocridade. Então você precisa fazer mais. Sair da caixa, se destacar. Sair dessa caixinha. Exatamente. A Jovem Advocacia, ela faz isso, talvez com um pouco mais de facilidade. Então eu penso que aí para finalizar mesmo, não querendo, mas precisando, é a gente levar mesmo, né, essa Jovem Advocacia, não entrar na caixinha. Eu acho que essa é a maior missão, né, aí da velha guarda, de quem, não só da velha guarda que eu chamo, não são os advogados mais velhos, mas os mais antigos, experientes de profissão. É fazer com que esses jovens não precisem, entendam que eles não precisam entrar na caixinha, mas que eles tragam essa juventude, sabe? As novidades, é isso que você faz. Que bom. Entende? Com muita excelência, entende? Ser uma jovem, tá? E agora quero te agradecer, aproveitar, te agradecer a sua presença, em nome do Pode Julgar, entendeu? Que foi incrível. E assim, porque você inspira só de ser, só da sua história, só de ser quem você é, de tudo que você já trouxe, olha, então, né, como jovem advogada, né, e trazendo tanto comprometimento, tanto profissionalismo e continuando a ser jovem, entende? Hoje já não é, né? Já não faz mais tem uns cabelos brancos aparecendo aqui, mas não continua sendo jovem, mas já tem muito tempo aí, né, de caminhada, mas vem aí mostrando mesmo, sabe, que assim como você, né, você, como uma jovem advogada, pode mostrar para os outros também que não precisa entrar na caixinha, entende? Trazer mesmo tudo isso que vocês têm de tão lindo, sabe? De novo, de novidade. Eu acho lindo, eu fico encantada. Às vezes eu tô lá no conselho, eu olho, eu falo, que legal, sabe? Como que pode, sabe? Você consegue pertencer àquilo ali sendo você. E é isso que é o mais importante. Então, eu quero te agradecer por ter trazido isso para nós, entendeu? Para nós do Pode Julgar, para todo mundo que está assistindo. Que legal. Né? Porque foi maravilhoso. Muito obrigada, viu, Fernanda? Eu que agradeço. Que bom que deu certo. Que bom. Obrigada eu mesmo. fico à disposição, outros temas, né? Eu acho que é muito rico tudo aquilo que você traz aqui. Acompanhei vários flashes em alguns episódios anteriores e fico à disposição também dos colegas que quiserem, né, falar comigo, trocar alguma ideia. Eu estou à disposição também. Agradeço mesmo. Um abraço para todo mundo que está escutando. Isso. Sigam a Fernanda. Qual que é o teu Instagram, Fernanda? Tá. O meu é fernandavalério.adv. Isso. Sigam que vai ter mais disso da rotina da Fernanda, do que ela faz, ou seja, vão poder aprender ainda muito mais seguindo ela. E sigam o Pode Julgar.
para quem ainda não segue, né? Sigam lá o nosso Instagram, os links, essa, né, vai ficar gravado, vai estar no YouTube, assim como as anteriores e as que ainda virão. E eu desejo a vocês um lindo dia, desejo a vocês uma linda vida, que vocês possam realmente, cada vez que assistem aqui, que vocês possam se inspirar um pouco mais, que peguem as dicas, mesmo abracem essas dicas e sigam a vida profissional de vocês. Nunca se esquecendo que antes de ser um advogado, vocês já eram quem vocês eram. E vão continuar sendo. Então, levem a essência, a identidade e quem vocês são de verdade em tudo que vocês fazem. Fiquem com Deus. Até a próxima.